Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês aí, fazendo a nossa preparação para os concursos da polícia, que em breve estão chegando aí no caso, né? Certo? E aí, quando chegar, você está muito preparado na parte de lógica, que é o, né, nosso objetivo e a minha intenção. Para isso, nós estamos treinando bastante aí, né, os assuntos da lógica. E aí, como nós separamos desde o primeiro dia, discutimos lá, estamos falando da lógica das proposições, que é aquela lógica lá que tem como elemento principal a proposição. Não é isso? Que pode ser simples, composta, categórica. Né? Já estudamos as proposições simples, já classificamos as proposições, já vimos a negação e equivalência da proposição composta e agora estamos estudando a tabela verdade. A tabela verdade serve para você julgar se uma proposição é verdadeira ou falsa, uma proposição composta, não é isso? E aí, nós já vimos a tabela verdade, já vimos alguns atalhos que vão te ajudar nos exercícios, mas agora falta ver a parte, né? Estudar a parte das propriedades e classificação da tabela verdade. Né? Então, nosso próximo passo agora é exatamente isso daí, né? Quais são as propriedades e como a gente classifica a tabela verdade. As propriedades envolvem quantas linhas tem uma tabela verdade, né? Quando eu tenho proposições, vou construir a tabela verdade, quantas linhas ela vai ter. Segundo, com N proposições simples distintas, quantas tabelas verdades eu posso construir? Lembrando sempre que tabela verdade é a última coluna que você constrói de uma tabela. Né? Então, quantas tabelas aí no caso nós teríamos possíveis, né, em termos dessa situação? Legal? Então, com isso daí, né, no caso, você teria essa visão em termos de tabelas verdades, ok? Então, isso daí é importante para você saber quais são as propriedades, o que nós fazemos aí em relação a esses elementos que acabam aparecendo aí. Muito bom. Nós vamos ver em seguida a classificação. Como é que eu classifico uma proposição conforme a sua tabela verdade. Né? Toda proposição composta tem uma tabela verdade. E a tabela verdade, lembrando, é sempre a última coluna que você constrói nas tabelas, no caso. Né? Então, o que vai acontecer? Se a sua última coluna construída for só formada de verdades, então nós classificamos de um jeito. Se a última coluna for formada de falsidades, aí nós classificamos de um jeito. Se eu misturar verdades e falsidades, que é o caso das primitivas, eu classifico de um outro jeito. Né? Então, o próximo passo é classificar a tabela verdade, não, a proposição que gerou a tabela verdade, né, em tautologia, contradição e contingência. Então, o nosso foco são as propriedades e a classificação dessa parte aí, no caso, né, das proposições. Ok? Pronto? Preparado? Então vamos lá. Vamos começar, né, pelas propriedades aí da nossa tabela verdade. Então, são duas propriedades aí que nós vamos conhecer e elas estão voltadas exatamente para a construção de uma tabela verdade, né? Então, a ideia é quantas linhas ela terá, essa é a ideia, e depois, partindo aí de duas ou três ou N proposições simples, distintas, quantas tabelas nós conseguimos construir, ok? Então, vamos começar pelo número de linhas, né, que uma tabela verdade terá. Como funciona isso daí, né? Quantas linhas uma tabela verdade terá? O número de linhas depende das combinações que nós temos entre os valores, né, das proposições simples que formam a proposição composta. Ou seja, cada proposição simples pode gerar dois valores, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essa é a ideia no caso, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho só duas proposições simples, e cada uma delas tem dois valores, quantas possibilidades de combinação eu terei, né? Eu tenho verdade dessa com verdade dessa e falso dessa, né? Eu tenho verdade dessa daqui no caso, né? Com verdade e falso eu já gerei duas. Se eu pegar o falso dessa com verdade e falso da outra, são mais duas. Então, com duas proposições simples distintas, quantas possibilidades nós teremos? Né? Então, verdade, verdade,
verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. Então, duas proposições simples geram 4 linhas. Né? Por quê? Porque duas dessas vezes duas dessas são 4. Existem 4 possibilidades. Essa forma de calcular faz parte, né, de um assunto da matemática chamado princípios de contagem, e é o chamado princípio multiplicativo. Então, se eu tenho duas possibilidades de ocorrer a primeira fase e duas de ocorrer a segunda fase, tenho no total 4 possibilidades, que seria o quê? 2 vezes 2. Deu para entender a ideia? Então, o que significa o número de linhas? Significa quantas combinações, na realidade, quantos arranjos eu consigo formar entre o verdadeiro e falso aí no caso. Então, a proposição P, ela tem duas possibilidades, verdadeiro e falso. A proposição Q tem duas possibilidades, verdade e falso. O que é a tabela verdade? É combinar tudo que é possível. Verdade, verdade, verdade e falso. Falso, verdade, falso, falso. Tá certo? Então, o raciocínio é, se eu tenho duas proposições, eu tenho duas escolhas para a primeira, duas escolhas para a segunda. Pelo chamado princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vão ter 4. Tá certo? Fala, professor, e se eu tiver 3 proposições? Tá? Mesma coisa. Cada proposição vai ter o quê? Né? 2 valores possíveis, que é verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Então, eu tenho 3 proposições, P, Q e R. Né? Cada uma delas tem duas possibilidades. Então, eu faço o P com o quê? Verdade, verdade, verdade com falso, falso com a verdade e o falso, falso. Só que agora tem uma terceira. Então, esses 4 resultados, eu vou combinar com quanto? Com 2. Então, verdade, verdade com outra verdade. Vou ter 3 verdades. Tá certo? Depois eu tenho verdade, verdade com o falso. Legal? Então eu tenho verdade, 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 falso. E depois, professor, eu tenho falso, verdade, e a terceira possibilidade pode ser verdade de novo. Eu tenho falso, verdade, e a terceira possibilidade pode ser falso. Né? Aí as duas primeiras são falsas. Legal? Falso, falso. A terceira possibilidade pode ser falso, falso e verdade, ou então falso, falso e falso. Deu para entender o esquema? Então, o que acontece? Pelo princípio multiplicativo, eu tenho duas possibilidades para o P, duas para o Q e duas para o R também. Legal? Então, vai dar um total de quanto? 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2 são 8. Então, o raciocínio é esse. Professor, quantas linhas terá a tabela verdade, né, formado por tais proposições? Então, o número de linhas, você percebeu que é sempre 2, né? A base é 2. E quantas vezes ele aparece? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 deu 2 a terceira. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 é o número de possibilidades. E o expoente, professor? É o número de proposições simples. Então, existe uma formulinha que nós podemos aplicar aí no caso, né, para essa situação. É 2 elevado ao número de proposições simples, tudo bem? Distintas. Simples e distintas, né? Então, nesse caso aí, nós teríamos essa situação. Então, proposições simples e distintas, no caso. Legal? Então, se você tiver na situação, né? Maria é loira, vamos estar no exemplo, e Maria não é loira, eu considero uma coisa só. Né? Então, a proposição e a negação dela eu considero somente uma vez aí no caso, tá certo? Agora, Maria é loira e Maria é alta são proposições diferentes. Tá? Então, a proposição e a negação eu vou considerar uma vez só. Legal? Agora, se eu tiver, né, proposições diferentes, tecnicamente são proposições que nós usamos letras diferentes, P, Q e R. Né? Essa é a ideia, P, Q e R. Então, se você pegar uma expressão e tiver que descobrir quantas proposições simples você vai ter, né, olhe quantas letras diferentes tem. Ou então, olhe quantas frases diferentes você vai ter. Desconsidere a negação da frase. É assim que a gente verifica. Então, por exemplo, né, eu quero construir uma tabela verdade,
né, para a proposição, está aqui no caso. Se Maria é loira, então Carla é alta. Tudo bem? Quantas linhas terá, no caso? O número de linhas depende somente do número de proposições, o quê? Simples, distintas. Então, quantas simples e distintas? Duas, né? Maria é loira, Carla é ruiva, ok? Duas proposições simples distintas. Então, eu terei 2 vezes 2, 4 linhas nessa tabela verdade. Legal? Agora, Carlos é alto ou João é rico e Maria é morena, essa tabela terá 8 linhas. Por quê? Porque eu tenho 3 proposições simples distintas. Carlos é alto é uma, né? O João é rico é outra e a Maria é morena uma terceira. Então, pelo nosso princípio, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar um total de quanto? 8. Então, o número de linhas depende do quê? Do número de proposições simples distintas. Frases diferentes, eliminando também as suas negações aí. Né? E esse raciocínio, como eu falei, vai nos levar a uma fórmula. Qual que é a fórmula aí, pessoal? 2 elevado a n. Né? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Né? Sempre que eu quiser descobrir quantas linhas vai ter uma tabela verdade aí no caso, né, eu verifico através dessa forma. Ou então, pensa dessa maneira. Quantas frases diferentes eu tenho? Né? Ah, tem 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2. Por que é o 2, professor? Porque só tem 2 possibilidades de resposta. Ou é verdadeiro ou é falso. 2 vezes 2 vezes 2. 8 no total. Tranquilo? E a formulinha, ela vai te ajudar aí no caso, né, a lembrar dessa situação. Tudo bem? Então, nessa situação aí, como eu falei, né, o que nós teríamos? Carla é alto ou João é rico e Maria é morena. Temos 3 proposições simples distintas, portanto, eu terei 2 elevado à terceira, 8 linhas na minha tabela verdade. Legal? Quais são as linhas, professor? Verdade, 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 falso, não é isso? Tá certo? Depois, no caso, falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso, tá certo? Então, o que nós temos aí? Verdade, falso, verdade, verdade, falso, falso, e por último, falso, falso, verdade e falso, falso, falso. Né? Então, eu teria aí, no caso, uma tabela de 8 linhas que seriam essas combinações que aparecem. Tudo bem? Professor, como é que aparece esse tipo de pergunta na prova, né? Esse tipo de pergunta é exatamente isso. Ele vai falar a tabela verdade da proposição tal terá quantas linhas, né? Tá certo? A tabela verdade da proposição tal terá quantas valorações, né? Valorações são as combinações possíveis aí que nós temos no caso. E ela depende dessa formuleta aí que eu falei para você, 2 elevado a n, se você não quiser fazer de qualquer jeito vai fazer, tá? Quanto dá 2 à terceira, professor? Só tem uma maneira de saber, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 à terceira dá 8, porque você decorou. Se você tiver que fazer a conta, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, tanto faz aí, né, a maneira que você vai gravar, no final das contas, vai ter que fazer o mesmo cálculo aí, ok? Então, um exemplo aqui, ó, recente até, concurso da polícia, né, cargo de investigador, ele diz assim, considere a proposição, o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela verdade dessa proposição é igual a quanto? 2, 4, 8, 16 ou então 32. Legal. Do que depende, né? Do que depende aí, no caso, o número de linhas da tabela? Depende do número de proposições simples que nós temos, ok? Então, vamos lá. Essa proposição composta, o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar, é formado de 2 proposições simples distintas, né? Porque essa frase é diferente dessa, e nem é a negação dela, né? Então, elas são diferentes. Então, número de proposições simples, 2. Número de linhas, qual que é a relação? 2 ao quadrado.
Você poderia fazer, né? PQ. Quantas possibilidades você tem para o Q e para o P? Para o P são duas. Para o Q são duas. É isso? 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Então, usando a fórmula, também vou chegar ao 4 lá. Então, o que acontece? Se eu for construir essa tabela verdade, quantas linhas ela terá? 4. Nós já estamos acostumados. Verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. Não é isso? Então, nós teríamos aí um total de 4 linhas na alternativa B. Tá bom? Então, é uma pergunta assim, né? Não é tão comum, mas apareceu no concurso da polícia aí, né? E a resolução é simples, desde que eu saiba do que se trata no caso, ok? Então, a primeira propriedade diz assim: se uma proposição composta tiver N proposições simples distintas, então a sua tabela verdade terá 2 elevado a N linhas. Perfeito? Isso daí é a nossa primeira propriedade. Professor, e a segunda propriedade? A segunda propriedade está associada ao número de tabelas verdades, né? Tendo N proposições simples distintas, quantas tabelas eu consigo montar? Olá, professor, uma pergunta que eu estou curioso para fazer. Pois não. Os conectivos interferem no número de linhas? Não. O número de linhas depende exclusivamente, né? O número de linhas da tabela depende exclusivamente do número de proposições simples, o quê? Distintas, só. E para formar um número, né, de tabelas distintas, quando que eu tenho tabelas distintas? Quando eu tenho proposições distintas. E aí, como é que eu faço para diferenciar uma proposição da outra? Ué, depende do conectivo ou da combinação de conectivos, ou se tem negação ou não, certo? Aí cada um deles tem uma tabela diferente. De novo, né? O número de tabelas que eu posso construir não depende da quantidade de conectivos que tem na proposição. Continua dependendo da quantidade, né, de proposições simples que nós vamos ter aí nessa situação. Beleza? Então, isso aí é importante sempre você perceber, né? Nenhum dos dois casos depende dos conectivos. Depende apenas do número de proposições simples distintas. Continuo insistindo, distintas, para você lembrar disso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 proposições simples. João é rico, Maria é loira, Marta é alta. Elas foram dadas. É o P, né? O P, o Q e o R. Ok? Então, me deram 3 proposições simples distintas aí. Legal. Quantas proposições diferentes eu consigo formar? Essa é a ideia, né? É sempre essa a ideia. Então, para você formar as proposições, vai depender dos conectivos. Então, eu posso colocar o conectivo e, o ou, né? Posso colocar o condicional e o e desse lado. E aí, o que acontece? Dependendo, né, da combinação de conectivos, eu vou tendo tabelas diferentes aí no caso. Essa é a ideia, né? Então, de novo, o número de tabelas possíveis de serem construídas dependerá exclusivamente, né, do quê? Dependerá exclusivamente do número de proposições simples que nós temos aí. E aí, como é que eu raciocínio, professor? É fácil. Eu sei que, nesse caso aqui, eu terei João é rico, 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Maria é louca, 2. Louca não, professor, é loira. Cuidado, Maria, já passei você para um estado de loucura lá. Também são 2 possibilidades, e Marta é alta, são 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4, vezes 2 são 8 linhas na minha tabela, perfeito? Agora, professor, e como é que eu faço para, né, pensar nisso? Aí eu vou pensar assim, cada linha tem 2 possibilidades, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. 2 possibilidades vai aparecer quantas vezes? 8. Então, é 2 elevado à oitava, o número de tabelas. Por quê, professor? Eu posso ter uma tabela só com verdades, eu posso ter uma tabela só com falso, e eu posso ter tabelas com verdadeiros e falsos no meio do caminho. Deu para entender o esquema? Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma tabela com 8 linhas. Cada linha tem 2 possibilidades. Eu tenho 2 elevado à oitava no total. Isso daí dá para transformar em fórmula também, professor? Dá? Tá aqui, ó. A fórmula é essa daqui. Olha só que esquisitice. É 2 elevado a 2 elevado a n.
Traduzindo, 2 elevado ao número de linhas, né? 2 elevado ao número de linhas. Então, se nós, no nosso exemplo, nós temos 3 proposições simples, quantas tabelas eu consigo construir usando os conectivos do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, desde que forme tabelas diferentes, né? Essa é a ideia. Então, eu terei, né, pela formulinha aqui no caso, né, nós teremos 2 elevado à terceira linhas, né? Então, vai ficar 2 elevado à terceira. Então, 2 é terceira, são 8. Legal? Então, o que eu vou ter aí no caso, né? Eu vou ter 2 elevado a 2 elevado à terceira. O que significa 2 à terceira aqui? Significa o número de linhas. Então, quantas tabelas eu consigo formar? 2 elevado ao número de linhas. 2 elevado à oitava, eu consigo construir 256 tabelas diferentes. Uma tendo tudo verdade, uma tendo tudo falso, e depois as combinações possíveis entre elas aí. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo que a gente pode construir. Então, essas duas propriedades são importantes porque elas falam sobre o número de linhas e falam também sobre o número de tabelas que eu posso construir. Ok? Então, fica atento. Não é comum, mas quando aparece, faz estrago aí nesse caso. E você percebeu que apareceu no concurso da polícia, né? É bom ficar atento a essa jogada. Ok? Bom, além de, né, saber quantas linhas e quantas colunas nós temos, ainda existe uma pergunta que envolve a classificação da tabela verdade. Né? Essa classificação não é comparar com outra proposição, não. Eu vou pegar uma proposição, vou construir a tabela verdade dela e vou olhar a última coluna. Pela última coluna é que eu faço a classificação. Deu para entender? Então eu peguei lá, construí minha tabela verdade. Na última coluna, né, deu tudo verdade. Na última coluna deu tudo falso. E na última coluna misturou verdades e falsos. Dependendo do que aconteceu, você vai classificar dessa maneira. Eu não preciso comparar outra coisa. Não. Construí a tabela, viu a última coluna, eu já sei, né, qual é a classificação possível. Ok? A primeira classificação chama-se tautologia. O que é tautologia, professor? É uma proposição cuja tabela verdade é formada só por verdades. Então, se você construir a tabela verdade e a última coluna é tudo verdades, ela é chamada de tautologia, tá certo? Essa é a ideia que aparece lá. E aí, na prova, nós temos 2 tipos de exercício. Né? Um é olhar a tabela e classificar, e aí é fácil, né? Porque é só ver a última coluna, se for tudo verdade, é uma tautologia. Ou então, ele vai te dar uma frase e perguntar, né? Uma frase não. Ele vai perguntar qual das alternativas é uma tautologia. Legal? E aí eu deixo uma dica para você, porque a maior parte das questões que envolvem tautologia não é difícil, mas as possibilidades são, ou você, né, identifica se é tautologia, ou você constrói tabela. Né? Então, construir tabela, sempre eu falo isso, é trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso. Então, o que eu encontrei muito em diversos concursos, principalmente os de polícia, né? Tem algumas frases que, quando você bate os olhos, você identifica que é tautologia. Né? Então, por exemplo, se você encontrar o conectivo ou, né? Conectivo ou, isso é importante, e uma frase é a negação da outra, com certeza isso será o quê? Tautologia. Por quê, professor? Lembra que o conectivo ou, para ser verdade, precisa ter uma verdade? Então, se João é alto é verdade, João não é alto vai ser o quê? Falso. O que dá verdade ou? Se você falou vou, vai. Lembra? Vou, vai. Se João é alto, é fácil. Falso. Fácil não, é falso, professor. Isso. Não é alto, é verdade. Uso ou. Falso ou verdade, vou, vai. Então, esse modelo aqui, que é a proposição ou a negação dessa proposição, será sempre uma tautologia, tá? E eu percebi aí, no caso, né, separando os materiais para a gente poder escrever, que em concurso de polícia, né, no caso, para a polícia, de um modo geral, essa tautologia é muito comum, tá? Não é a única, mas é aquela que no olhar você já identifica, tá certo? Segunda classificação, chama-se contradição. O que é uma contradição, professor? É uma proposição cuja tabela verdade é formada só por
falsidades. Tudo bem? Isso daí chama-se contradição. Legal? Então, contradição, o que vai ser, né, no caso? É uma proposição composta cuja tabela verdade só gera falsidades aí. E também eu tenho essa dica para você. Se você pegar, também apareceu bastante em concursos de polícia, tá? Não é a única, não. Mas, né, de imediato, na grande maioria, é isso daí que acaba acontecendo. Né? Então ele fala assim, se você tiver a proposição, né, e a conjunção, né, conectivo e, a negação dessa proposição, com certeza isso será uma contradição. Por quê, professor? Veja, pega o exemplo aqui da Maria. Maria é bonita, eu considero verdade. Maria não é bonita, é falso, ok? Qual o conectivo que eu tenho aqui? E. Verdade e falso gera o quê? Falso. Tudo bem? Agora, Maria é bonita, é falso. E Maria não é bonita, tem que ser verdade. Falso e verdade. Lembra? Se você falar fe, fui. Então, falso e vai gerar sempre uma coisa falsa. Tudo bem? Então, fica com essas duas dicas aí, que ajudou bastante em muitos concursos aí no caso. Legal? Bom, e aí então, né, nós teríamos a contradição. Tudo verdade chama-se tautologia, tudo falso chama-se contradição. Perfeito? Então, nós temos essas duas. Os concursos acabam cobrando tautologia e contradição. Tudo bem? Então, você vai pegar nos editais, principalmente da Polícia Civil de São Paulo, que fala explicitamente tautologia e contradição. Isso daqui eu estou falando, né, só para você saber aí, no caso, que existe a terceira possibilidade, né, que é chamada de contingência. Contingência é uma proposição que mistura verdades e falsos. Não importa a quantidade. Posso ter mais verdades, posso ter mais falsidades, ou posso ter a quantidade das duas iguais, né? Então, isso daí chama-se contingência. Um exemplo, ou não, 5 exemplos, são as tabelas primitivas. Todas elas formam contingências. Por quê? Você vai perceber que né, por exemplo, o conectivo E é verdade e o resto é tudo falso. O ou é 3 verdades e o último falso. Né? O sei e somente sei e o ou tem 2 verdades e 2 falsidades. O condicional tem 3 verdades e uma falsidade. Então, quando você mistura verdade e falsidade em qualquer quantidade, você tem a chamada, né, no caso, contingência aí. Legal? Então, as primitivas são contingências aí no caso. E, como eu falei antes, né, classificar não é comparar nada, é simplesmente montar a tabela, olhar a última coluna e verificar do que se trata. Tranquilo? Então, os exercícios são assim, ou ele te dá uma tabela e pede para você identificar, ou então ele faz alguma pergunta para você identificar a frase. Ou então ele pergunta, né, nessa situação, para você identificar. Ele não deu a tabela e ele pede para você identificar. Ele fala assim, considere a seguinte proposição. Neste concurso, Pedro será aprovado ou não será aprovado? Né? Analisando segundo a lógica, essa afirmação é um exemplo claro de contradição, equivalência, redundância, repetição ou tautologia. Legal? Então, do que se trata isso daí? E aí, aquilo que eu falei para você, fica atento, né? Pedro será aprovado ou não será aprovado? Não é isso? Isso daí é uma proposição que tem a forma, né? Como eu te mostrei. P ou não P? Eis a questão, né? Já dizia Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão, né? Então, ou é ou não é. É isso que ele estava falando no caso. Não tem meio termo aí no caso, não é isso? Então, como você tem o conectivo ou, né? Uma proposição e a negação dela, obrigatoriamente, ela vai ser uma tautologia aí no caso. Tá certo? Então, essa frase é classificada como tautologia. Então, aquela dica do e do ou, fica atento aí nessa jogada, né? Que é muito comum. Fala, professor, e se aparecer alguma coisa diferente? Aí você vai dando valores para as proposições e vendo os resultados, né? Se aparecer uma verdade, não pode ser contradição. Se aparecer um falso, não pode ser tautologia. É fácil. E, no caso aí, você vai testando, né, essas possibilidades que ocorrem. Agora, se aparecer uma verdade,
pode ser tautologia ou contingência, no caso, ok? Então tá aí a nossa alternativa E de tautologia, tá bom? E como eu sempre faço, eu deixo aqui o seu resumo para você, depois da aula, dar uma olhadinha, né? E lembrar do que se trata cada uma dessas situações, tudo bem? Então, terminada essa aula, você vai ter condição de saber quantas linhas tem uma tabela e quantas tabelas eu consigo construir. Além disso, você vai saber classificar uma proposição composta em tautologia, contradição ou contingência, no caso, tá certo? A nossa jornada dentro das lógica das proposições está quase que encerrada. Depois vem a parte da lógica das situações, que é criatividade. Por enquanto, eu me despeço, né? Até o nosso próximo encontro.